O escalonamento do horário de abertura do comércio deve ser obrigatório em Goiânia. Isso para tentar conter as aglomerações nos terminais de ônibus. Quem vai conversar sobre esse assunto comigo agora é a repórter Denise Parreira. Denise, a gente tem essa notícia enquanto as reclamações dos passageiros continuam, não é mesmo? Boa tarde para você. Oi, Michele, boa tarde para todo mundo. As reclamações continuam, Michele, e são várias. Os problemas, os passageiros relatam que principalmente depois que entraram em vigor as medidas de restrição de circulação e também de isolamento social, que eles estão esperando muito mais para embarcar, esperando muito mais nos pontos, nos terminais. O que acontece, né? Como o governo estadual impediu, determinou que os ônibus não transportem os passageiros em pé, até para evitar a aglomeração, evitar aquele tumulto dentro do ônibus e evitar a disseminação do novo coronavírus, então as pessoas têm que esperar mais. Quando elas sobem no ônibus e ficam sem lugar, elas são orientadas pelo motorista a descer e aí precisam esperar um novo veículo, né? Nossa equipe de reportagem esteve hoje mais cedo lá no terminal da Praça da Bíblia para conversar com os passageiros e a gente ouviu muita reclamação. Vamos conferir na reportagem. Quase 2 semanas depois do início do escalonamento de horário para a abertura do comércio implementado pela Prefeitura de Goiânia, os passageiros reclamam que o transporte público não melhorou. A principal queixa é o tempo de espera para embarcar. De acordo com os usuários, desde que as medidas de restrição de circulação e isolamento social foram implantadas, as viagens ficaram mais longas. A Dulce aguardava no terminal da Praça da Bíblia para chegar ao trabalho na Avenida 85. Moradora da Vila Pedroso, ela conta que o problema maior é a volta para casa e a espera no terminal do Jardim Novo Mundo. Você pega o eixo, tranquilo, mas quando chega lá no Novo Mundo, para você pegar para ir para o seu setor, não tem. Você tem que pegar para outro setor e é lotado. A Erci trabalha no setor universitário e mora no Jardim Guanabara. Antes levava 1 hora para fazer o trajeto. Agora não consegue fazer em menos de 2 horas. Eles tiraram os ônibus da circulação, não só ele, como todos os ônibus do setor, demora demais para a gente pegar, não tem mais horário certo. A cuidadora também reclama que o aplicativo da RMTC, com os horários em que os ônibus passam nos pontos e terminais, não está funcionando. Essa linha não está funcionando e nem para as outras. A gente foi atrás de respostas aí para as reclamações dos passageiros. A CMTC, que é a Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo, respondeu que fez uma fiscalização, constatou que em cada viagem realizada pela frota de 1.159 veículos, 34 pessoas não conseguem embarcar. Como gestora do sistema de transporte, a CMTC diz que acatou todas as medidas necessárias para evitar a disseminação do coronavírus, como exigir o uso de máscaras dentro dos ônibus e terminais e também higienização das frotas e também dos terminais. Também pedimos resposta para a Redmob, que é responsável pela operação das linhas de ônibus, mas ainda não tivemos retorno. E as reclamações dos passageiros continuam quase 15 dias depois do decreto da Prefeitura que implementou esse escalonamento de horário para abertura do comércio. Isso foi no dia 29 de abril. Ontem, aquele comitê de crise criado para combater a pandemia, discutir medidas para combater a pandemia de coronavírus, se reuniu para discutir essa situação. E aí ficou definido o seguinte: a Prefeitura vai editar um novo decreto sobre esse escalonamento. Até hoje, essa é uma recomendação e não uma obrigação. E é isso que vai mudar, segundo a Prefeitura. Esse escalonamento de horário para a abertura do comércio vai deixar de ser uma recomendação e passar a ser obrigatório. Porque a Prefeitura entende que a maioria dos estabelecimentos comerciais não está cumprindo esse escalonamento. Só para a gente lembrar como que funciona esse escalonamento, para quem está assistindo em casa, entre 5 e 6 horas da manhã, podem abrir os postos de combustíveis, padarias, limpeza urbana e coleta de lixo. Entre 6 e 7, serviços ambulatoriais em hospitais e clínicas, indústrias do setor de alimentos e farmacêuticas, construção civil e supermercados. Agora, em seguida, entre 7 e 8, empregados domésticos e diaristas, vigilantes, zeladores, porteiros, farmácias, oficinas e borracharias. Entre 8 e 9 horas fica autorizada a abertura de lojas agropecuárias, clínicas veterinárias e agências lotéricas.
Por último, entre 9 e 10 da manhã, abrem os bancos, concessionárias de veículos e salões de beleza. A Prefeitura ressaltou que continua trabalhando em sintonia com o Estado e, por conta disso, esse novo decreto, essa nova publicação só deve acontecer depois do decreto estadual, que deve ser divulgado, né, ainda essa semana. A expectativa é de que esse decreto estadual seja emitido aí nos próximos dias, né, Michele? Tá certo, Denise. Obrigada pelas informações.